Hoje a gente está aqui chamando a atenção porque o dia 11 de abril é um dia de conscientização, é um dia de chamarmos a atenção aí para a doença de Parkinson, você está me entendendo? E assim, apresenta tremores em repouso e movimentos lentos e diminuídos, então preste atenção. A gente tem aqui, daqui a pouco, o doutor Eduardo, que é um neurologista, especialista, para falar um pouco mais sobre a rotina, né, dessas pessoas, ele que atende muitas dessas pessoas, mas a gente está aqui agora, a gente vai conversar com Verônica Gonçalves, que é filha de um paciente que tem a doença. Boa tarde, Verônica, seja muito bem-vinda aqui à nossa TV Aratu. E é como eu disse hoje no começo, hoje é um dia de buscar soluções, de buscar melhorias, de novos tratamentos, sobretudo de conscientizar e ajudar as pessoas que infelizmente passam por situações aí que são provenientes do Parkinson. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Dia importante, né? Muito. E aí, como é que você lida com essa situação dentro de casa, até para que a gente possa chamar a atenção de outras pessoas? De repente, vocês descobriram aí o Parkinson em teu pai, eu acredito. De que forma? Foram os tremores? Como foi que vocês identificaram? Olha, começou com os tremores, o clássico, né? Com os tremores nas mãos. E é uma doença que é lenta, né? Ela é uma doença que ao longo do tempo ela vai evoluindo gradativamente, mas quando ela chega num estágio mais avançado, como é o estágio que meu pai hoje está, é mais difícil assim de lidar, porque é uma doença que requer uma equipe multidisciplinar, é uma doença que requer que você tenha muita assistência, muita paciência, muita colaboração. A relação com os planos de saúde é uma relação muito frequente, então às vezes naturalmente se encontra dificuldade com relação a isso, enfim. Mas começou com o sinal clássico das mãos tremendo, né? E aí, com o avanço, todos os outros sintomas clássicos que a doença traz também, dificuldade com fala, a dificuldade de andar, começar a andar mais inclinadinho, enfim. É uma doença que tem sintomas bem clássicos, né? Que todo mundo conhece. E Mais ou menos por aí. hoje, quais os tipos, né? A gente sabe que tem muitos tipos de tratamento, inclusive agora não tem muito tempo, umas 2 semanas, nós chamamos a atenção aqui para o uso do canabidiol, né? É mais um novo tratamento que está chegando aí, que já chegou, né? Mas no Brasil, gradativamente, gradualmente, está chegando. Quais os tipos de tratamento você tem aí para com o seu pai? Porque a gente observa pelas fotos que existe toda uma equipe, né? Para realizar todas as atividades necessárias no dia a dia. Veja, meu pai toma os medicamentos mais clássicos, né? Meu pai está com 89 anos. Quando a doença dele começou, ainda não havia, né, esse destaque para essas outras alternativas. Hoje em dia tem o canabidiol, existe uma cirurgia, né? Outro dia eu vi uma cirurgia fenomenal que se faz com um paciente lúcido, acordado, obviamente que sedado Sedado. também, mas que é muito interessante. Mas meu pai toma os medicamentos clássicos, ele teve uma dificuldade muito grande com o primeiro medicamento que foi passado, houve interação medicamentosa. Como filha e leiga, né, não sou médica, mas eu percebo, com relação ao meu pai especificamente, algumas interações medicamentosas por conta de outras questões que ele tem. Meu pai é uma pessoa que tem insônia, já sofria com processo assim também de depressão, então esses remédios, quando você soma, né, e todos eles mexem muito com a questão neurológica, às vezes trazem outros problemas, né? Tem um ditado que diz que a diferença do remédio pro veneno é a dose. Então, quanto mais você vai precisando usar a medicação, lançar mão de usar a medicação e aumentar a medicação, ela resolve uma questão por um lado, mas traz problemas outros, né, por outro lado. Então, é muito, muito tênue a linha que separa esse equilíbrio difícil de você achar. Mas eu acho que o mais importante é a presença, é a assistência, é a questão da equipe multidisciplinar. Essa foto aí é com as cuidadoras. São anjos na terra, assim, para cuidar dessas pessoas que requer muito carinho, muita paciência, muita resignação, muita dedicação. Mas é uma doença que exige muito, né? Fono, fisioterapia, Isso. nutricionista, enfim.
não é uma doença fácil quando ela vai avançando mais, né? É uma doença bem difícil. Verônica, Vilas Boas também, eu sou Vilas Boas também, de repente nós somos primos e não sabíamos, né? Ah, não sei, a família é enorme, é bem enorme. capaz. O seu, eu tô vendo aqui que tem 2 L's, hífen, já é, enfim, a família chique dos Vilas Boas. Mas a gente volta aqui ao assunto do Parkinson, porque hoje, como você disse, é um dia super importante. Eu vou convidar aqui, né, porque receber o diagnóstico de ser portador de Parkinson assusta pacientes e familiares. O Parkinson não tem cura, mas tem diversos tratamentos. E aí você se pergunta como evitar. Quem vai responder pra gente é o neurologista que está chegando aqui agora. Por favor, doutor Eduardo Cardoso. E Verônica, olha, antes do doutor chegar aqui, você estava falando da cirurgia. Essa cirurgia está completando agora 20 anos. Não é isso, doutor? Eu estava pesquisando e funciona de fato. Porque alguns relatos que eu vi nas redes sociais, na internet, assim, as pessoas dizem que a mudança de vida é absurda, como se tivessem ganhado numa Mega Sena. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Funciona. Funciona e existe o tratamento disponível no SUS de repente? Isso, boa tarde. Boa. Boa tarde, Murilo. É uma satisfação enorme estar aqui na Hoje TV é um dia Aratu. importante. Muito importante, muito importante. Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Parkinson. Inicialmente, gostaria de parabenizar a Verônica, né? Fantástico depoimento, né, aí do Chega seu mais um pouco pai. aqui para a gente ficar perto dela. Isso aí, doutor. Fantástico depoimento do seu pai. Mostra o cuidado e a atenção que ela tem, né? Isso é fundamental para o tratamento. Família. A família, ter uma rede, né? Uma rede, isso é fundamental. Importante relatar que ela descreveu bem o quadro do Parkinson no estágio um tanto avançado, né? Possivelmente ele deve estar no estágio 5, né, que é o estágio mais avançado, mas é importante relatar que tem os estágios iniciais, onde o paciente ele pode ter uma vida próximo do normal, entendeu? Fazer suas atividades profissionais, pode ser médico, jornalista, e executar, sem nenhum problema, suas atividades. Daí a importância da informação e do conhecimento sobre a doença para se realizar o tratamento precoce. Falando sobre a questão da cirurgia, realmente foi um grande avanço. Né? Para se entender, na verdade, todos nós, né, no processo do envelhecimento, que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. Ela só perde só para a doença de Alzheimer. E isso acontece pelo processo de envelhecimento habitual. Né? As células, os neurônios, eles vão gradativamente, alguns vão perdendo as suas funções e quando eles perdem, né, aqueles eminentemente relacionados à produção da dopamina, eles vão ter algumas alterações relacionadas ao movimento, né, que caracteriza o tremor de repouso, a lentidão, como Verônica bem falou, instabilidade postural, dificuldade de locomoção, alteração da faces. Daí, essa redução da dopamina é que vai favorecer esses sintomas. Então, o tratamento é o quê? O tratamento é eu tentar repor de alguma forma essa dopamina ou na cirurgia eu vou colocar um eletrodo que vai estimular essa área que não está produzindo tanta dopamina a ser produzida. Daí essa melhora, como ela fala, é uma melhora fantástica e melhora praticamente nos primeiros dias da realização do procedimento. Doutor Eduardo, a Verônica está aqui, ela acabou de dizer que o pai dela tem 89 anos. Sim. Não tem idade para realizar essa cirurgia? Olha, essa cirurgia, de repente, essa cirurgia, normalmente a gente tem uma eleição, tem alguns critérios de eleição. Idade muito avançada, realmente não tem os riscos anestésicos, né? Então, de uma forma mais precoce, talvez o benefício vai ser bem importante. Mas é importante relatar que o arsenal terapêutico, graças a Deus, está bem vasto. Né? Você citou, tem as medicações clássicas que Verônica bem falou, que realmente muda realmente a história do paciente com a sua função, paciente com doença de Parkinson. Atualmente a gente tem mais acesso ao canabidiol, né, que é uma terapia adjuvante, né, uma terapia que vai melhorar alguns sintomas junto com essas medicações clássicas. É importante relatar que o canabidiol ele também pode ter alguns efeitos colaterais, daí a importância de ter, né, associado aí um uso criterioso de um profissional, de um neurologista. Claro. Doutor, Verônica, se você quiser fazer alguma pergunta, aproveite que nós temos um doutor aqui. Eu imagino que, claro, vocês já convivem com a doença há muito tempo. A gente observa, doutor, inclusive fazer essa pergunta para a Verônica e aproveitar e estender para o senhor, que muita gente que tem um certo poder aquisitivo consegue realizar todos esses procedimentos, né? Ela mostrou ali que ela tem um staff muito grande, isso não é barato, isso custa caro, inclusive você pode falar sobre isso também, a problemática com os planos de saúde. Agora, quem não tem essa condição? Verônica, primeiro você, depois a gente estende aqui pro doutor Eduardo.
Olha, a pergunta que eu ia fazer, ele já respondeu, que foi justamente a questão da idade para essa cirurgia. Sei. Eu vi outro dia um vídeo dessa cirurgia, fiquei emocionada, porque o paciente na mesa cirúrgica com as mãos tremendo absurdamente e, de repente, o médico toca lá no ponto que é o ponto ideal e a mão magicamente para de mexer. Uma coisa incrível, fiquei arrepiada, assim, mas eu observei que a maioria dos pacientes que estavam com relato dessa cirurgia estavam ali na faixa dos seus 60, 70, né? E naturalmente meu pai com a idade que está e já no estágio que está não tem muita condição. Essa questão da equipe é uma questão muito complexa, porque chega um momento que o paciente precisa de assistência 24 horas. Então, por exemplo, hoje a gente tem 3 cuidadoras com meu pai, que alternam seus plantões, né? E são plantões de 24 horas. Se estabelece uma relação, um vínculo, que é muito importante, porque naturalmente que você ter uma equipe dentro de casa, tudo na vida é para o bem e para o mal. Você tem, claro, a assistência, mas para o paciente tem uma sensação de invasão, né? De você estar sempre já perdendo a sua privacidade, com uma pessoa ali dentro. Então, você estabelecer esse vínculo, esse carinho, essa paciência que as cuidadoras têm e essa relação que elas acabam estabelecendo, quase parecida com a relação ali médico-paciente, que é uma relação de confiança que é muito importante para o bom andamento de qualquer tratamento, né? Muita coisa não é coberta pelos planos, por exemplo, cuidadoras não é um custo que seja coberto pelo plano. O home care não é uma coisa fácil de você conseguir, principalmente para um paciente que tem necessidade disso ad eterno, né? Muitas vezes você não tem. Esse estágio que meu pai se encontra, que é um estágio, mas meu pai já teve um episódio de broncoaspiração, agora recentemente ele fez a gastrostomia, então eu não sei que estágio é esse, eu vi o médico falar aí estágio 5, imagino que deva ser já o estágio que ele está. Uma fase da doença muito difícil, né? Porque fica cada vez mais frágil, cada vez mais dependente, cada vez mais delicado. As alternâncias de humor são coisas que muitas vezes atrapalham. O processo de depressão é um processo que a doença já traz, e se o paciente já tem, isso se exacerba. Então, assim, os custos envolvidos com isso são enormes, não tenha dúvida. E eu lhe digo uma coisa com muita tranquilidade: mesmo quem tem condição sofre muito com isso, porque, em geral, quem tem condição paga um plano caro, e ainda assim, muitas vezes, os planos não amparam tudo o que você precisa, né? Dessa questão mais multidisciplinar que a doença exige. Então, hoje eu vejo, por exemplo, com muita simpatia, existe um mercado que está cada vez mais forte, que é o mercado de assistência domiciliar, as empresas de assistência domiciliar, e é uma super mão na roda, porque às vezes o paciente não se adapta com a cuidadora e você, no estalar de dedo, por exemplo, precisa trocar. Da noite para o dia, você tem que trocar um profissional. Então, você ter acesso a essas empresas têm acesso a profissionais que estão realmente qualificados, que realmente estão capacitados para lidar com questões que a doença traz. Quanto mais avançada a doença está, mais questões técnicas ela exige desse cuidador. Então, por exemplo, um paciente de Parkinson, como meu pai, que já fez gastrostomia, ele não pode estar com qualquer cuidador. Precisa ser um cuidador que tenha experiência de lidar com isso, né? Que é diferente de um paciente que está numa fase mais inicial. Então, são muitas etapas, a casa adoece um pouco junto, mas eu acho que isso é normal com qualquer quadro de enfermidade dentro de uma família. E esse adoecimento da família junto, eu acho até que é importante para você se resignar e aceitar, entender qual é a sua missão, qual é o seu papel no meio de tudo isso. É isso, Verônica. Né? Mas eu acho que o mais importante é amor, carinho, assistência e fazer tudo que a gente pode fazer, porque já fez tanto por nós, né? Exatamente. Então é isso. E a gente observa também que, de repente, isso fortaleceu a família. A gente te agradece, inclusive, por aparecer aqui, por falar desta situação, porque algumas famílias têm vergonha, não é? Sim, A sim. cada dia, sobretudo no dia de hoje, é para Existe muito desmistificar tabus, né? isso. Doutor, para a gente encerrar aqui, é um tratamento caro, mas existem possibilidades aí através do SUS, porque muita gente está assistindo agora e precisa saber disso. Sim, isso é verdade. Realmente é um tratamento, como a Verônica falou,
falou, que existe realmente necessidade de uma equipe multiprofissional. Eu fiz parte por muitos anos, mais de 10 anos, do atendimento de serviço público, lá no Hospital das Clínicas, né, da Universidade. Ainda existe. Tem o CREASE, né, o Centro de Referência de Saúde do Idoso, o Hospital Santo Antônio, né, das Obras Sociais Irmã Dulce, que são referência no tratamento e atendimento do idoso, que são a faixa etária mais acometida por essa doença. Né? E importante que isso que a Verônica falou, para justamente quebrar, a gente informar, quebrar alguns tabus, né? Que eu acredito que o conhecimento da informação é o que pode realmente combater isso. Né, essa questão de muita gente às vezes acha que a doença de Parkinson é hereditária, totalmente hereditária, se meu pai tem, a mãe tem, eu vou ter, é uma sentença de morte, e não é. Claro que a gente falou aqui muito do estágio avançado, mas tem os estágios iniciais que a pessoa com tratamento adequado pode levar sua vida perfeitamente normal. Isso aí. Doutor Eduardo, muito obrigado. A gente agradece aqui, chama a atenção para este dia 11 de abril, que é muito importante para as famílias, né, que lidam com essa situação, para o senhor que lida com isso no dia a dia. Então, estamos aqui para alertar, sobretudo, conscientizar.